tenha misericórdia da minha vida, eu te peço. Me dá a graça, Pai, suficiente para ser simples, claro e objetivo. Eu quero, Pai, ser uma ferramenta usada pelo Senhor na noite de hoje, através da Tua palavra. Então, Deus, me ajuda, eu te peço. E você que concorda, diz amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Olha, vontade do diabo, do homem e de Deus. Esse é o tema proposto para nós refletirmos na noite de hoje. Vontade do diabo, vontade do homem, vontade de Deus. Quando nós falamos de vontade, né, esses dias até eu andei brincando, se eu não estiver enganado, foi no Facebook, com a Cléo, está ali a Cléo. Ela postou a foto de um bolo de brigadeiro delicioso. A foto por si só já está uma delícia. E eu brinquei, pegando no pé. Claro que é brincadeira, né, Sérgio? Mas se rolar um bolinho de brigadeiro, não vou ficar triste, não. Ela falou, olha, que ela ficou toda espantada com aquele bolo, que aparentemente é delicioso, e pelo que eu estou entendendo, ela, na hora oportuna, ela fará um daquele bolo lá, e vai ficar melhor do que o da foto, tenho certeza. Olha o Somebody Love, né? Para ver se sobra Mirella. Então, pois bem, ela está escolhendo, é a vontade, ela ficou com a vontade, quando ela viu aquilo ali, ela viu. Quem é aqui que nunca viu algo e ficou com vontade daquilo e procurou se esforçar para ter determinada resposta em cima da sua vontade? Todos nós já tivemos alguma vontade algum dia. Talvez algum de nós, até na reunião da segunda-feira, quando nós fizemos a reunião dos profissionais, amanhã teremos novamente, eu até falei do Tony, que está ali sentadinho ali do lado da Tatiane. O Tony comentou numa conversa que nós tivemos há poucos dias, ele disse assim, olha, pastor, eu sempre morei em favela, mas quando eu morava na favela, eu sempre quis o melhor, eu procurei me esforçar pelo melhor. E ali ele fez o comentário das vontades dele, tanto em relação à roupa, quanto em relação à alimentação. E hoje ele anda com um carro legal. A vontade dele, da Tatiane, a vontade da família de desfrutar de algo melhor. Isso é importante a gente pensar, porque nós vamos deixando as vontades fluírem à nossa volta, as vontades serem desenvolvidas dentro de nós, e essas vontades elas são por vezes perigosas. Então há muita coisa boa que nós podemos e devemos desejar, mas há muita coisa que nós não devemos nem desejar e muito menos trabalhar para que aconteça. Por isso que eu preparei a reflexão para nós, conversei de manhã com os irmãos no culto da manhã e agora às 18, logo a seguir às 19h15. Então, primeiro, João 10:10, veja o que diz João 10:10. O ladrão vem senão ou vem apenas para furtar, matar e destruir. Qual que é a vontade do diabo figurado aqui? Porque é uma conversa figurada. Jesus, ele estava em João 10 falando do quê? Do bom pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí ele fala do bom pastor, ele fala das ovelhas, ele fala do lobo, ele fala do mercenário. E tem a tradução que vai apresentar a palavra ladrão. Figurando, procurando mostrar para nós, procurando mostrar o quê? A figura de um inimigo que tem a intenção de nos destruir. Então, a Bíblia diz assim, olha, o ladrão vem senão, ou vem apenas, para furtar, matar e destruir. Para quê? Eu conversava e dizia que há algum tempo atrás, antes da pandemia, fui para o zoológico em Americana com a Márcia, minha esposa, e o Luiz Felipe. Quem já foi lá? Deixa eu ver. Olha, alguns. Você que não foi, eu não sei como deve estar agora, né? Imagino que esteja melhor do que quando eu fui. Mas lá tinha um leão.
E eu acho que naquele dia deixaram de alimentar o leão. E é interessante que estava longe, nós ainda não havíamos chegado na jaula do leão, mas já ouvia o rugido do leão de longe. Era um rugido assustador. Assustador. Eu, o Luiz, a Márcia, nós fomos chegando, o Luiz naquela expectativa dele, eu e a Márcia ela ia se segurando, né, e eu ali botando banca de machão, de valentão, mas eu bem sei que era preocupado com o negócio para saber se a jaula estava mesmo bem fechada ou não, e então chegamos próximo à jaula, um leão gigante, que estava inquieto, não sei o motivo da inquietude dele. Ele ia para um lado, ele ia para o outro, e rugindo. O rugido dele parece que balançava a parede daquela jaula, era uma coisa assim assustadora. O Luiz curtindo aquilo ali. A Márcia, por ela já estaríamos no carro a tempo. E eu ali aguentando firme, mas eu bem sei como é que eu estava. Era um rugido assustador. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz assim, sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como o quê? Leão. Fazendo o quê? Rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, nós vamos entendendo o que Jesus ele estava procurando falar para os discípulos naquele dia, quando ele diz assim, olha, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Qual que é a vontade do diabo? Furtar, matar, destruir o seu casamento. Ele quer acabar com o seu casamento. Ele quer acabar com a sua vida profissional. Ele quer acabar com a sua vida emocional, ele quer te desestabilizar da forma mais terrível e cruel possível. Por quê? Porque a vontade dele é furtar, matar, destruir. O inimigo, ele quer acabar com o seu filho, ele quer acabar com a sua filha, ele quer acabar com a sua empresa, ele quer acabar com os seus negócios, é o que ele quer. E nós não podemos nos enganar, não podemos nos iludir, achando que não é bem assim, que não é desse jeito. É porque está na Bíblia, e se está na Bíblia é a verdade, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Ele vem para furtar, em outra tradução diz, roubar, matar, destruir. E a Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, né? Ao nosso redor. Na verdade, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Quem acampa? O anjo do Senhor. Então, a nossa volta, bem pertinho de nós, está quem? O anjo do Senhor. Mas e o ladrão? E o diabo? Que se finge de leão? Ele está onde? Ao derredor. Ele está bem pertinho. Perto de nós está o anjo do Senhor. Mas o inimigo das nossas almas, ele também está muito próximo. E ele vai fazer o quê? Qual que é a estratégia dele para que a vontade dele se cumpra? A estratégia dele é colocar medo em nós. Então ele vai rugir. Por que rugir? Porque quando nós ouvimos o rugido de um leão, logo nós trememos. E ele sabe, ele não é um leão, ele ruge como um leão, porque leão da tribo de Judá é Jesus. Jesus é o verdadeiro leão da tribo de Judá. E quando Jesus ruge verdadeiramente, o diabo bate em retirada. Mas a estratégia, a técnica, a tática dele para fazer com que nós encaremos e aceitemos a vontade dele para a nossa vida é proporcionar medo, rugindo. Aí ele brada forte. Como é que ele vai bradar, pastor? Ele vai bradar, por exemplo, dizendo: o seu casamento não tem solução. A pessoa vai olhar, vai ver a situação,
aquela voz vai ecoar forte no coração da pessoa e aquela voz vai fazer com que ela acredite que de fato o casamento não tem solução. Por quê? Porque a intenção dele é acabar com o nosso casamento. Ele vai bradar forte no coração dizendo assim: olha, o seu filho, sua filha, não tem jeito, não tem solução. E nós vamos olhar a circunstância à nossa volta, e aquela voz verdadeiramente nos assombrando, nos assustando. Nós vamos olhar e vamos pensar: puxa vida, realmente acho que meu filho, minha filha, não sei não, mas talvez não seja tão simples assim mesmo. E com isso, ele vai gerando dentro de nós um medo, ele vai gerando dentro de nós um sentimento que não tem o que fazer. A vontade dele é essa. Ele vai rugir na sua empresa, dizendo: olha, não tem a quantidade de clientes que você deveria ter, ou precisaria ter, ou gostaria de ter. Ele vai bradar, levando você a olhar para o número de boletos, de repente, que tem para pagar, olhar para as faturas e observar e dizer: meu Deus, é muita coisa, é mais do que eu tenho para quitar esses vencimentos todos aí. Ele vai convidar você a olhar à sua volta e ver, de repente, outros concorrentes avançando, enquanto você está ali na busca, na esperança de novos clientes. Ele vai rugir, irmão. É importante que nós entendamos isso aí. O diabo, ele ruge como um leão, porque ele sabe que através do rugir, o medo acaba encontrando espaço no coração de alguma pessoa. Ele vai rugir, dizendo: essa enfermidade não tem jeito, essa enfermidade não tem cura, agora você não tem saída, você está enfermo, você está doente, quero ver você ser curado. É o jeito dele rugir, é o jeito dele bradar, é o jeito dele amedrontar. E quer que eu fale uma coisa? Por que a estratégia dele é rugir a ponto de gerar dentro de nós o medo? Olha o que diz em Gênesis 3:10. Gênesis 3:10 diz assim: olha, ele me respondeu: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus foi conversar com Adão, Deus foi conversar com a Eva. Era assim, eles estavam no paraíso, e Deus ia lá todo final de dia bater um papo com eles. Deus ia lá todo final de dia para trocar uma ideia com eles. Mas um certo dia, o que aconteceu? Quando Deus foi conversar com Adão e com a Eva, a Bíblia diz que o Adão respondeu: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo. Por que eles ficaram com medo? Porque eles resolveram ir na contramão da palavra de Deus. Porque eles resolveram deixar de observar, de obedecer, de se atentar ao que Deus havia falado. E Deus havia falado: olha, é o seguinte, tudo que tem no jardim vocês comam, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comem. Eles comeram, eles desobedeceram, e através da desobediência veio o medo, através deles darem ouvido ao diabo. Mais uma vez, tem gente que não gosta da palavra diabo, tem gente que fala: ai pastor, não fale assim, fala di. Eu conheço pessoa que falava di. Não fala diabo não, fala di, porque dá medo, essas coisas não dá muito certo. É o diabo, irmão, é o diabo, e ele quer roubar, matar, destruir, ele quer acabar conosco. É a vontade dele, é a vontade dele. Então o Adão, a Eva, tendo ouvido a voz dele, acabaram ficando expostos, nus e com medo de Deus. É assim que ele faz até o dia de hoje. A estratégia dele é assim até os dias de hoje. Essa é a vontade. Qual que é a vontade dele? Roubar, matar, destruir. Como que ele vai fazer isso? Colocando dentro de nós o medo de Deus, colocando dentro de nós o medo de nos aproximarmos de Deus. Por isso que muita gente, quando faz a coisa que é errada, a primeira coisa a se fazer é fugir. Por isso que tem muita gente que foge, Tom. Foge. Por que foge? Porque fez a coisa errada.
Por isso que tem muito marido que quando faz a coisa errada, a esposa entra na cozinha, ele dá uma disfarçada tal, ele vai para a sala. Aí a esposa vai para a sala, ele, esqueci alguma coisa no banheiro. Aí ele vai no banheiro. Aí ela vai deitar para ela descansar e chama, vem deitar, vamos descansar, que amanhã é um novo dia. Ele fala, daqui a pouco eu chego aí, eu não estou com muito sono. E vai fugindo. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Quantos e quantos filhos, talvez você já fez isso, ou já viu seu filho fazer isso, ou já ouviu alguém que fez. Quanto filho, quanta filha foge do pai, foge da mãe porque fez a coisa errada. Contei de manhã, na casa da minha mãe, tem fogão de lenha até hoje. E tinha uma montanha de lenha. E ela havia dito assim, olha, não é para brincar no monte de lenha. Ela falou a palavra mágica. Falou, não é para brincar no monte de lenha. Aí que eu fui brincar. Desobedeci minha mãe. Quando desobedeci, em um dado momento, o monte desmoronou. Desmoronando o monte, eu fui escorregando junto com a madeira. Bati minha perna do lado de uma carriola que estava bem próximo ao monte. Fez um corte na minha perna. Eu colocava o dedo, parece que meu dedo entrava lá dentro do corte. Que desespero. E agora? Agora minha mãe não pode saber porque eu desobedeci. Mas eu estou com a perna machucada. E parece que o corte é tão fundo. E se eu morrer? Aí eu cheguei, Renata, com aquela cara de pão que cai na água, cheguei meio sem graça já, meio que da cor desse papel, quase que branco, com medo, e fiquei perto, ela estava sentadinha, como é o costume dela, na escada, na cozinha de casa, e ela olhou e falou, o que aconteceu? O que você está com essa cara aí? Aí eu falei meio que chorando, meio que firme, meio que tentando dar um jeito. Eu falei, eu escorreguei no monte de lenha e cortei a perna. Aí ela me ajudou. Ela pegou, me ajudou, fez o que tinha que fazer, o curativo na perna e assim por diante. Mas quanto pai, quanta mãe não disse para o filho ou para a filha, não faça isso. E o filho, a filha foi e fez. E qual foi o comportamento do filho ou da filha? Foi o mesmo que o meu. Dá um jeito de fugir, dá um jeito de esconder, dá um jeito de deixar para lá. É a estratégia, é a tática. Por quê? Porque ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir. Aí veja, essa é a vontade dele. Aí tem a vontade do homem. Um dia Deus conversou com Jonas. Jonas, sai daí de onde você está e vai para Nínive. Vai para Nínive pregar para os ninivitas. Ali eles precisam ouvir uma mensagem de salvação. Eles estão fazendo muita coisa que não é legal para eles, não é legal para os demais. E estão totalmente contrários à minha palavra. A Bíblia diz que Jonas foi até o porto em Jope. E ali o Jonas, ao invés dele pegar uma embarcação para Nínive, ele pegou uma embarcação, mas para ir para Tarsis. Vontade do Jonas. A vontade de Deus era que o Jonas fosse para onde? Nínive. Mas a vontade do Jonas foi ir para onde? Tarsis. Por quê? Por que o Jonas fugiu da vontade de Deus naquele momento? Porque ele ficou com medo. Veja como o medo ele faz com que nós, muitas vezes, fiquemos distanciados da vontade de Deus. Ele ficou com medo. Eu vou lá pregar para esse povo vai me bater, vai ficar bravo comigo, não vai querer ouvir o evangelho, coisa nenhuma. Eu não vou para lá, eu vou para Tarsis. A história você conhece, ele parou dentro do ventre de um grande peixe, e esse grande peixe o vomitou, e ele voltou para a estaca zero, agora dando sequência e indo pregar em Nínive. Mas olha a vontade do Jonas, a vontade do homem. Quantas e quantas vezes nós sabíamos o que é certo fazer, mas nós escolhemos fazer aquilo que era o contrário da palavra de Deus. Quantas vezes nós já dissemos, eu já disse, você já deve ter dito também, eu imagino que disse, olha, eu já sou bem grande, eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu estou fazendo. Não se preocupe, mãe. Não se preocupe, pai. Não se preocupe, Benê. Eu sei o que eu estou fazendo. Quem aqui que nunca falou isso? Vai sobrar um ou dois, talvez, que nunca falou assim. Eu sei o que eu estou fazendo. Pode ficar tranquilo. Por quê? A Bíblia ensina para nós
que em Jeremias 17:9, olha, Jeremias 17:9 diz assim, ó, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença, ela é incurável. O coração do homem é o quê? Enganoso. Sabe? Existem a vontade do diabo, que é matar, roubar e destruir, mas existe a vontade do homem. E a vontade do homem, via de regra, o conduz a uma dificuldade, o conduz a um problema. Veja, uma outra pessoa que tomou a decisão por si só. Mateus 27, 4 e 5, o nome do homem, Judas. Conhece o Judas? Já ouviu falar do Judas? Ele teve a oportunidade de ser fiel a Jesus, mas ele escolheu trair Jesus. Escolheu trair Jesus beijando Jesus. Olha o que diz a palavra. Disse, pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e enforcou-se. Olha aí, olha, quantas e quantas pessoas não se arrebentaram na vida, por causa desse tipo de palavra, esse tipo de pensamento, essa frase, a vida é minha, eu sei o que eu estou fazendo. Quantas e quantas pessoas, talvez alguém aqui até esteja vivendo momentos difíceis exatamente por causa disso. Olha, por causa de querer ficar escolhendo e fazendo aquilo que acha melhor, mas faz aquilo que acha melhor e faz contrário do que Deus está orientando. Tudo que nós fizermos que não a palavra de Deus, nós vamos nos arrepender ali na frente. Nós vamos ter uma dificuldade ali na frente. Nós vamos ter um problema ali na frente. Então nós temos a vontade do diabo, que é roubar, que é matar, que é destruir. A vontade do homem, que via de regra é enganosa. Mas nós temos também a vontade de Deus. E a vontade de Deus diz assim, ó, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Ou seja, Deus quer que o nosso culto seja racional, que nós saibamos o que estamos fazendo, que as nossas ações, as nossas atitudes sejam ações e atitudes conscientes, iluminadas pela palavra de Deus, que o vosso culto seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, esse é o culto de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes do quê? O que está escrito ali? De experimentar e comprovar o quê? De novo, vai. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. A vontade de Deus para o seu casamento, para a sua família é boa, é agradável, é perfeita. A vontade de Deus para a sua vida profissional, financeira, é boa, é agradável, é perfeita. A vontade de Deus para os seus filhos é boa, é agradável, é perfeita. A vontade de Deus para o seu corpo, para o seu físico, é boa, é agradável, é perfeita. A vontade de Deus para a sua vida ministerial é boa, é agradável, é perfeita. E olha, veja bem como que a Bíblia ela é tremenda. A vontade do diabo. De novo. A vontade do homem, enganosa. Mas a vontade de Deus, boa, agradável, perfeita. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Só que, sabe, nós vivemos numa luta, num conflito no dia a dia. O dia a dia são aquelas pressões que nós sofremos na empresa, no casamento, aquelas pressões que nós sofremos com os amigos, aquelas pressões
que fazem parte do nosso dia a dia e por vezes nos convidam a explodir. Quem aqui nunca se sentiu assim, convidado a explodir? Quem aqui nunca pensou em desaparecer, virar fumaça? Por que isso acontece? Acontece porque a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e é perfeita, não está latente dentro do nosso coração. Porque se ela estiver, nós vamos entender que não tem problema, não tem dificuldade, não tem adversidade que impeça. Porque quando Deus opera, ninguém pode impedir. Veja, 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim, olha... A vontade de Deus é que vocês sejam o quê? O que está escrito aí? Santificados, abstenham-se do quê? Da imoralidade sexual, de viver uma vida depravada, de viver uma vida sem regras. Deus quer que nós nos santifiquemos, ou seja, Ele quer que nós comecemos a deixar bem claro para quem quiser ouvir e saber, que nós servimos a Deus, que nós somos de Deus, que o nosso corpo, é igual o Paulo fala na carta aos Gálatas, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé que eu tenho em Jesus Cristo, que a si mesmo se entregou e morreu por mim. É uma decisão, é decidir, é tomar a decisão de viver em separação, porque santificação quer dizer separação, é deixar para trás aquilo que não é bom, que não é legal, que faz mal para nós. Nós temos que aprender a executar essa prática aí, a prática da separação, olha, se não é, pode ser amigo, pode ser legal, mas se não contribui, não dá para estar junto. Pode ser algo que satisfaça, pode ser algo que dê algum momento de alegria, talvez até de prazer, mas se não vai contribuir, não vai edificar, não vai construir, não dá para nós embarcarmos nisso, porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, e ela vai se materializando na nossa vida, à medida que nós vamos dizendo, opa, pera lá, não, eu estou vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Agora eu sou uma nova criatura, agora eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, e é pela palavra dEle que eu ando, é pela palavra dEle que eu vivo. 1 Timóteo 2,4 diz o quê? Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam o quê? Salvos, e cheguem onde? Ao conhecimento da verdade. Mas quem que é o pai da mentira mesmo? O pai da mentira, ele quer nos matar, nos roubar, nos destruir. E aí ele vai contando uma série de mentiras para nós. E se nós não estivermos atentos, nós vamos recolhendo as mentiras dele para a nossa vida. E a hora que menos nós esperamos, nós estamos arruinados, estamos na lona, estamos no chão, sem nenhuma expectativa de dias melhores. Mas Deus te trouxe aqui na noite de hoje, Deus te colocou aí, na frente dessa câmera, na noite de hoje, para que você possa ouvir essa reflexão e entender. Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para você, para a sua família, e a vontade dele é que você seja salvo, a vontade dele é que você possa desfrutar do melhor, aquilo que vem na segunda parte do primeiro texto lido, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te dê sabedoria e coragem para renunciar às ofertas que o inimigo vai te colocar na mesa, diante de você, que você tenha coragem de dizer, não, eu queria isso, mas eu vou fazer igual Jesus. Se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Que você, meu irmão, você, nós todos, nós tenhamos coragem de vivermos uma vida, como diz Romanos 12, olha, uma vida sacrificial, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso culto seja um culto vivo, santo e agradável a Deus.
Não seja um culto de ritos, um culto de liturgia politicamente correta, mas que não agrada a Deus. Porque quando nós procuramos agradar a Deus, a vontade dEle, ela se manifesta, se materializa na nossa vida. Aí eu vou fazer uma pergunta e com a pergunta eu encerro a conversa. Você quer que se cumpra na sua vida a vontade de Deus? Sim ou não? Você quer que se cumpra no seu casamento a vontade de Deus? Sim ou não? Você quer que se cumpra na sua vida profissional a vontade de Deus? Sim ou não? Pois bem, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Último versículo, e aí nós vamos orar. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Que Deus te abençoe. Que você que está iniciando a semana hoje, comece a semana com essa palavra. São decisões, todos nós vamos tomar decisões, nós vamos fazer escolhas no decorrer da semana. São as vontades, são 3 tipos de vontade que norteiam a nossa vida. Onde quer que nós estejamos, com quem quer que nós estejamos, não importa. Sempre terão essas 3 vontades: a vontade do diabo, a nossa vontade e a vontade de Deus. Quem é que vai escolher qual tipo de vontade vai ser aplicada? Somos nós mesmos. Nós é que vamos dizer: não, Deus, eu estou aqui nessa empresa, mas eu quero a vontade do Senhor, que é boa, que é agradável e é perfeita também. Deus, eu estou aqui no meu casamento, estou aqui com a minha esposa, as coisas não estão das coisas mais fáceis não, mas eu quero a vontade do Senhor na minha vida, no meu casamento. A vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. Deus, eu estou aqui, mas eu quero agradecer ao Senhor, porque eu consegui chegar. Não foi fácil de chegar, mas eu consegui chegar. E eu sei que se eu cheguei, a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Se coloque em pé, por favor, porque eu quero orar com você nesse momento. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Quando nós fechamos os nossos olhos, nós estamos atentos a tudo aquilo que acontece nos céus. Então, agora você faz aí a sua oração reflexiva. Talvez você veio para cá, mas você sabe, você mais tem vivido baseado nas suas decisões, nas suas vontades, do que na vontade de Deus. Talvez você veio para cá e sabe, por vezes, o inimigo, ele tentou fazer com que você vivesse, aceitasse a vontade dele. E quando nós aceitamos viver a vontade do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, acontece conosco o que aconteceu com Adão e com a Eva. Nós somos expostos, nós ficamos nus, nós ficamos com medo, nós ficamos envergonhados, nós ficamos sem uma direção, um norte, um rumo. Mas Deus não quer isso para nós. Deus não quer que nós sejamos expostos. Ele não quer que nós sejamos envergonhados. Ele não quer que nós fiquemos nus à frente de todos, sem ter nenhum tipo de argumento ou de defesa. Ele quer nos cuidar, Ele quer nos proteger, Ele quer nos guardar, Ele quer nos salvar. Essa é a ideia dele, essa é a vontade dele, esse é o plano dele, esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer a oportunidade de estar com meu irmão, com a minha irmã, mais uma vez, refletindo com a luz da Tua palavra. Deus, quantas e quantas vezes eu posso dizer isso por mim? Já tomei decisões que foram enganosas, equivocadas, erradas. Eu pensava que era a melhor escolha, e eu pensava que era grande o suficiente para tomar alguma decisão. Abri mão da Tua ajuda e tomei a minha decisão.
no final das contas acabou acontecendo. O que aconteceu com Judas? Foi chorar amargamente. Chorou, sofreu. Quantas vezes eu passei por isso? Não foi uma nem duas. Talvez alguém aqui já passou por isso também. Talvez alguém aqui já cedeu à vontade do diabo, como eu já cedi. E fiz aquilo que ele me orientou a fazer. E no final ele me expôs, no final ele me envergonhou, no final ele me levou à tristeza, à mágoa, à dor profunda. Porque essa é a estratégia dele. É desse jeito que ele trabalha. Mas o Senhor é diferente. O Senhor nos ama. E a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O Senhor nos deu Jesus para que nós possamos viver a tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Sendo assim, Deus, a semana para todos nós está apenas começando. E que todos nós, no decorrer da semana, quando tivermos que escolher entre qual vontade fazer, escolhamos sempre ficar com a vontade do Senhor. Porque é a vontade do Senhor, que é boa, que é agradável, que é perfeita e que nos conduz à vida eterna. Em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Você que recebe a palavra e a oração, diga amém, Jesus.